Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou te ensinar a fazer esses lindos milhos de biscuit, essas fofurinhas gigantes que eu fiz aqui para poder decorar o parabéns da minha bebê. Bora lá? Então pessoal, aqui eu comecei forrando com o papel alumínio um bolo aqui de papel para deixar esse volume. Você também pode usar isopor, porém eu usei papel por causa do formato, que eu estava com uma demanda muito grande de atividade, eu não tive tempo de lixar. Então eu utilizei aqui bastante papel, fiz bem firme e passei o papel alumínio por cima para dar o movimento e também o volume que a gente precisa. Aqui eu peguei a massa amarela no tom que eu queria e eu abri, né, sovei bastante, adiantei bastante o vídeo para não ficar cansativo. Abri ela numa espessura de mais ou menos aí uns 3, 4 milímetros, um pouquinho mais grossinha, porém essa aqui acabou abrindo um pouco na hora que eu fui colocar aqui no papel alumínio, já na estrutura, e ela ficou um pouquinho mais fina. Mas uma espessura mais ou menos assim, um pouco mais resistente para não rasgar, porque nesse aqui acaba rasgando um pouquinho, você vai ver mais à frente, porém, aí a gente vai encapar essa parte da frente. Eu passei cola no papel alumínio e aqui eu vou unindo lateral por lateral para não entrar ar. Fiz aqui todo esse processo em volta dele todo. Fui unindo bem só a frente, porque aqui atrás vai a massa verde, que é a parte da folhinha. Então não tem necessidade da gente cobrir toda essa parte, né? Principalmente pelo fato de que atrás já vai estar bem coberto com a parte verde. Aqui ele ficou com essas marcações e eu vou alisando aos pouquinhos. Como a minha massa aqui acabou ficando um pouco fina, ficou com um pouquinho de marca. Mas aí eu vou deixar, nesse caso aqui, como é para me utilizar apenas para meu uso mesmo, decorativo aqui, eu vou deixar ele assim porque eu estava com uma demanda muito corrida e eu precisava terminar esse milho. Então eu deixei ele dessa forma, mas o outro ficou mais adequado que o outro eu fiz no outro dia. Inclusive, esse aqui eu fiz para aproveitar mesmo a questão do restante de massa que eu tinha aqui. Esse da noite eu fiz para aproveitar a oportunidade. Eu confeccionei essas peças aqui tudo de madrugada, foi bem corrida, a demanda estava bem puxada, mas para não deixar de fazer, eu confeccionei dessa forma. Aqui eu peguei a esteca faquinha e a régua e vim fazendo essas marcações igual nós fizemos naqueles milhos menorzinhos, né, que foram os apliques. O formato é o mesmo. A gente faz primeiro as linhas verticais, depois primeiro as linhas horizontais e depois as linhas verticais. E aqui ele ficou dessa forma, você pode ver que rasgou um pouquinho ali embaixo, mas nós vamos consertar isso no dia seguinte. Aqui eu já estou no dia seguinte fazendo o segundo milho. Essa massa aqui aparentemente está um pouco mais clara, mas é por causa da iluminação. Como eu estava fazendo de madrugada, ficou um pouco estourada a luz, então ficou um pouco forte. E aqui você consegue ver que está um pouco mais clara. Mas é a mesma tonalidade de massa que eu fiz a mesma cor, tingi as mesmas cores. Fiz o mesmo processo aqui, passei cola, só que essa aqui eu abri ela um pouquinho mais grossa, para não acontecer o que aconteceu no primeiro, né? E aqui eu vou cobrir da mesma maneira que eu cobri o outro, deixar aqui a parte traseira um pouco mais exposta e vou aqui unindo, passando o pincel para não deixar entrar ar. Aqui você pode ver que eu vou unindo todas as laterais, ele ficou bem mais forte, mais grossinho que o outro, não vai dar aquela marcação que o outro deu. E aqui a gente vai abrindo parte por parte, aqui eu já vou começar fazendo as linhas horizontais, porque eu não vou cobrir ele todo. Eu vou cobrir só a parte onde vai mesmo aparecer essa parte amarela, porque o restante eu vou cobrir de verde. Então eu não cobri ele até o fim, igual eu cobri o outro, aproveitando aqui principalmente a quantidade de massa que eu tinha disponível para não deixar de fazer. E isso aqui eu inventei de última hora para falar com vocês, para colocar na decoração do parabéns da minha bebê. E eu fiz mesmo porque eu precisava de itens para dar de acordo com o tema, né? Mas eu já estava aqui no finalzinho dos dias, né? Do prazo que eu tinha disponível para fazer, porque em meio à decoração que eu fiz toda sozinho, toda de biscuit, eu tinha encomenda, tinha ela para cuidar, tem casa, toda uma correria. Então, para você ver aqui, ó, no dia seguinte já está mais seco o da esquerda e ele já está bem mais escuro que o da direita, sendo que ambos são a mesma massa. E aqui, como ele rasgou um pouquinho, como eu falei com vocês, que a massa acabou ficando um pouquinho mais fina, eu vou vir aqui dando o acabamento para tampar aonde rasgou. Como ele já tá basicamente ressecado, não vai
interferir o fato de eu passar o pincel aqui. Passei o pincel e vim umedeci com um pouco de água e vou vir limpando os excessos para poder fazer a marcação. Depois que ele secar, você vai ver que ele vai ficar perfeito do mesmo jeito que o outro. E aqui eu coloquei eles para secar e, na verdade, eu reservei eles ali do lado. E aqui eu vou agora sovar a massa verde, que é a massa que eu vou fazer as folhinhas. Eu peguei aqui uma quantidade, eu não pesei, tá bom, pessoal? Porque essa aqui eu fiz, essa parte aqui bem na correria mesmo. Então aqui eu só sovei a massa. Aqui eu abri ela numa espessura razoável, que você vê aí que é melhor, pra gente poder fazer a parte da folha. Aqui eu já fiz alguns detalhes com a esteca faquinha, já vim fazendo essas marcações que vão ser a parte aí que vai ficar pra frente. Ela não precisa ficar perfeita porque é uma parte irregular mesmo, né? A folhinha não tem detalhes tão certinhos. E como eu falei com vocês, eu vim cobrindo aqui a parte de trás, que é a parte que estava aberta no papel alumínio, por isso que não precisava da gente cobrir com o amarelo. Se você quiser cobrir, fica a seu critério, você pode cobrir sem problema, mas aqui já tá vindo 2 camadas bem generosas de massa, 2 a 3, né, atrás. Então, aí você vai escolher o formato. Eu fiz aqui pela frente, fiz atrás. Ele vai ficar um milho bem rústico, ficou um tamanho bem grandinho aqui, que dá pra ficar bem visível na decoração. E eu gostei dessa forma aqui. Depois eu fiz um detalhe aqui pra poder tampar a partezinha que tava ali aberta, fiz o acabamento e agora eu vou fazer a mesma coisa no outro. Este outro ainda tá um pouco mole, a parte amarela que nós acabamos de fazer, porém dá pra poder manusear também. Eu não podia demandar tempo aqui pra esperar ele secar no próximo dia por causa da correria mesmo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, fazer os detalhes na parte da folhinha. Aqui eu fiz 3 folhas igual no outro, uma atrás e uma em cada lateral para dar acabamento. Você pode ver que ele na parte de baixo da frente eu não tinha tampado, porque aqui vai uma camada generosa de massa, tá vendo? Tampando a frente e a lateral aqui, que é onde vai a folhagem de lado. E também aqui atrás eu vim cobrindo, de qualquer maneira ele tá todo coberto. A diferença é só que não ficou aí coberto de ambos, né? Aqui eu vou deixar ele secando aqui. Esse um tá um pouco maior que o outro, mas ficaram um tamanho bem fofinho. Aqui no dia seguinte eu já vou começar aqui a fazer o sombreamento. Você viu que eu já fiz uma linha ali com sombreamento no da esquerda para poder ver como é que vai ficar. E eu vou fazer com lápis aquarelável na cor alaranjado, que é o que eu já mostrei para vocês no pequenininho, que eu prefiro fazer com alaranjado. Aí eu passei ele aqui seco nas listras, eu vim escrevendo em cada listrinha com ele seco mesmo. E depois eu vou vir com o pincel molhado com água e sombreando aqui em cada listrinha dessa onde eu passei a parte com o lápis alaranjado. Aí aqui eu vou fazer isso em todas com o pincel umedecido com água para dar o detalhe aí do lápis aquarelável. O lápis aquarelável é o ideal pra gente fazer isso aqui, ou você pode fazer também com giz pastel seco ou oleoso, o que você preferir. Mas aqui eu preferi fazer com o lápis aquarelável, porque dá uma precisão maior na parte da escrita, né? E como eu estava fazendo aqui bem na correria, eu precisava de agilidade. E aí eu decidi fazer com lápis mesmo, foi bem melhor dessa forma, mais rapidinho. E também deu um efeito bem bonitão. Eu gostei bastante do resultado, para você ver como que ele fica sombreado e sem ser sombreado. A parte sombreada dá uma vida à peça, né? Por mais simples que seja o sombreamento, você pode ver que é um sombreamento bem simples, bem prático e fácil aqui, mas já deu uma vida ao milho, né? O milho já ficou com mais saúde. Como diz minha professora Sá, no curso ela fala com a gente, passa uma coisinha para dar saúde na peça. Então esse milho ficou bem saudável após a utilização aqui do lápis aquarelável. E aqui eu fiz o mesmo processo que eu fiz no outro, umedeci o pincel e vim passando com água bem pouquinha, não é muita, é só mesmo para umedecer o lápis e vim passando linha por linha para dar o acabamento que a gente está precisando dar aqui. Olha só que fofinho, vai ficando muito lindo. Eu gostei bastante do resultado, apesar de ter sido feito um pouco na correria. Depois eu dei alguns ajustes, fiz alguns acabamentos que precisou depois que ele estava seco. Ficou faltando alguns pedacinhos, né?
alguns defeitinhos que ficou devido à demanda, e eu consertei depois e ficou essa lindeza prontinho para decorar aí. Parabéns da minha bebê. E eu vou deixar para vocês umas fotinhas para vocês verem como que ficou lindo na decoração da festa. Beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.